então ouvir a palavra de Deus com o pastor Josimar. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, prazer estar novamente aqui com os irmãos, com o pastor Reinério, com os obreiros do Senhor, amigos, companheiros, a família do pastor Reinério. Que Deus abençoe esta igreja maravilhosa, que o Senhor continue abençoando. Quero ser rápido nas minhas palavras devido ao tempo. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em João capítulo 4, versículo 35 a 38, e depois Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 35 a 38, e depois Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Louvamos ao Senhor por este dia especial que estamos aqui, o lançamento do Nordeste para Cristo, e acreditamos numa grande colheita para a obra do Senhor. Deus há de continuar fazendo o Nordeste florescer. Quantos acreditam nisto? Estamos debaixo da promessa de Deus e queremos profetizar que este ano seja ano de colhermos frutos para a glória do Senhor. João capítulo número 4, versículo 35 ao 38 diz assim: Não dizeis que ainda há 4 meses até que a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para aquele que colhe recebe desde já a recompensa e ajunta os seus frutos para a vida eterna. Assim, tanto o semeador como o ceifeiro se alegram juntos, porque nesse contexto se aplica o ditado: um é o semeador e o outro é o eu os enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vocês entrarão na sua lavoura. Agora, queridos irmãos, Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 e 2. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, ou um tempo determinado. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2: Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou colher também o que se plantou. Meus irmãos, quero trazer uma palavra breve nesta noite, bem rápida, com um tema para a nossa meditação: compreendendo o tempo da colheita. Compreendendo o tempo da colheita. A Bíblia, ela diz que tudo tem um tempo. A colheita nos revela que existe um princípio, meio e fim. Da mesma forma, é no sentido espiritual. A Bíblia se utiliza de um contexto agrícola para nos revelar uma verdade espiritual. Isso também nos revela que existem consequências ou recompensas no juízo final em relação à nossa fidelidade ou a nossa negligência na obra do Senhor. É necessário que haja ação da igreja, ou seja, dos seus servos, para que haja uma grande colheita. E para isso, exige 3 pontos principais que eu quero tratar aqui, para que tenhamos uma grande colheita na obra do Senhor. Primeiro ponto é fé. O segundo ponto, meus irmãos, é trabalhadores para diversas áreas na lavoura. E o terceiro ponto é compreender o tempo da colheita. Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Deus, ele tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra, como diz a palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo período que nós estamos vivendo de crescimento no Nordeste. Já vimos a estatística aqui, pastor Reinério Filho, mostrando que desde 2010, Deus tem abençoado a nossa região. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando
Deus há de trazer muitos frutos para a nossa região, porque aqui existe uma igreja aguerrida, existe um povo comprometido que está pregando o evangelho do reino de Deus. Onde está esse povo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, irmãos, é necessário, a cada dia nós temos fé para compreendermos ou para termos uma grande colheita. Por quê, meus irmãos? Porque a colheita, ela não é imediata. Nenhuma colheita, ela é imediata. Como disse já o escritor, tudo tem um tempo. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E quando a igreja, ela precisa continuar marchando. Se a igreja tivesse desistido, a igreja tivesse abandonado agora o seu trabalho, abandonado a obra de estar evangelizando, de estar dirigindo cultos, de estar realizando, levando a palavra de Deus, a igreja não estaria colhendo frutos que está colhendo hoje, mas porque a igreja, ela não olhou para as dificuldades, a igreja não olhou para as adversidades, mas olhou para aquele que é o dono da obra. A igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, porque a igreja, ela tem essa fé no seu coração, de que Deus há de trazer para ela uma grande colheita, porque o Senhor, Ele é fiel. E quando falamos de fé, porque a colheita, ela exige paciência, ela não é imediata, isso também exige um processo, porque existe um processo. Quem trabalha na lavoura, ou quem convive com alguém que trabalha na lavoura, alguns processos, elas são necessários para que venhamos ter os frutos. O primeiro processo que nós temos na lavoura é limpar o terreno ou preparar a terra. É um processo doloroso para aqueles que vão lá, onde eles vão ter que derribar agora os matos, árvores, vão trabalhar arduamente. É um serviço pesado para aqueles que estão com a visão de colher, mas eles começam com a preparação da terra, eles começam limpando agora a terra, e todo aquele que trabalha nesse labor, ele vai entrar e vai pegar uma tarefa difícil. E nós encontramos então Jesus dizendo na Bíblia Sagrada, em Mateus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e mata aqueles que te enviam. Eram os primeiros que estavam vindo, encontrando um terreno difícil, encontrando dificuldade. Nós encontramos também, irmãos, os dias de Jesus que eram tão difíceis, que Malaquias capítulo 3, versículo 1, a parte A, Deus dizendo que estava enviando agora, irmão, alguém para preparar o terreno para receber Jesus. O terreno pode ser árduo, muitas das vezes estamos trabalhando num processo doloroso, principalmente quem é pioneiro, os pioneiros que vieram para o Piauí, ou quem está sendo pioneiro em qualquer lugar, abrindo qualquer trabalho, seja aqui em Teresina, qualquer lugar que se abre, é dificuldade, é luta, são muitas as dificuldades que vemos, mas nós acreditamos, não olhamos para a dificuldade e nem para a luta, porque cremos que existe um Deus no céu que vai nos dar vitória, existe um Deus no céu que está trabalhando juntamente conosco. Não importa se estamos agora lançando agora mão para preparar a terra, ou se nós estamos dando continuidade àquilo que outro fez, mas há esse processo quando nós olhamos para que haja crescimento. Primeiro, a preparação do terreno. Segundo, irmão, vem a questão de plantar. E o plantar precisa de acompanhar o processo de adubar e de irrigar. Nós vemos que quando Jesus ele veio, ele estava conversando com Nicodemos. Jesus lançou a semente ali no coração de Nicodemos. E para aqueles que evangelizam, e aqui, irmãos, estou diante de uma igreja que evangeliza, que vai, os irmãos sabem que nesse processo de plantar, nem sempre a gente é bem recebido, nem sempre a gente tem uma boa recepção. Há quem receba bem, e há quem não receba, há quem bata a porta em nossa cara, mas nós estamos o quê? No processo de semeadura, estamos plantando e semeando a semente, porque um dia nós também não acreditávamos, nós também não dava crédito, mas pela misericórdia de Deus, alguém plantou essa semente no nosso coração, e nós estamos aqui. Então levante a tua mão e adora, e não desista daqueles que estão lá fora. Nesse processo da colheita, há o processo de preparação da terra, há o processo em que nós vamos plantar, e também há o processo da fase da colheita, que aqui, meus irmãos, a colheita é a alegria final. E Tiago, ele diz no capítulo 5, versículo 7, que
o agricultor, ele se alegra com os frutos. Ele não agora se lembra do processo árduo que ele teve de preparar a terra. Ele não se lembra do processo árduo que ele teve agora de estar lançando a semente no solo. Mas agora, quando os frutos vêm, ele se alegra, porque é natural, irmãos, na Bíblia Sagrada, nós vimos esse processo. O processo de preparar, o processo de plantar, mas também haverá o processo da colheita. Nós estamos dentro do tempo de Deus. Nós estamos dentro da vontade de Deus. Ainda que seja preparando algumas terras, ainda que seja plantando a semente em alguns lugares, mas nós acreditamos na colheita de Deus para este estado. Quem acredita, louve o nome do Senhor. Deus, ele tem projeto. E Deus, ele tem recompensa para aqueles que estão ajudando e fazendo a obra do Senhor. É preciso o primeiro passo, fé. Porque a colheita não é imediata. E segundo, irmãos, no processo aqui o tempo da grande colheita, precisa trabalhadores. É necessário trabalhadores em diversas áreas na lavoura. Aí Jesus, no capítulo 4 de João, capítulo 4, versículo 36 a 37, Jesus vai estar falando aqui, irmãos, do semeador. Ele vai estar tratando aqui deste semeador, que é a parte árdua, lançar a semente no solo. E o salmista, ele usa a expressão, aquele que leva a preciosa semente. De que forma? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Muitas das vezes, irmãos, a semente que nós plantamos, ela deve ser aguada com as nossas lágrimas. Ela é aguada com o nosso choro. Algumas vezes que a gente é mal recebido. Algumas vezes em que a gente leva a palavra e deseja tanto que a pessoa seja salva. E a gente conhece e sabe qual vai ser o final de todo aquele que não aceita. E vem um quebrantamento em nosso coração. Mas é necessário levar a semente andando e chorando, porque aquele que leva andando e chorando, ele vai voltar alegre, trazendo consigo os seus molhos. Deus tem recompensa para a igreja. Deus tem recompensa para os seus servos. Deus há de dar crescimento à obra, porque aquele que iniciou a obra, ele é fiel para dar a continuidade, ele é fiel para concluir, e a conclusão de Deus será de bênção na vida do seu povo. O processo da semente, a semeadura, aquele que leva, aquele que vai, às vezes até chorando, o semeador, ele participa desta luta, que é de ver, de plantar e querer ver nascer. E muitas das vezes ele mesmo querer colher. Há um processo aqui espiritual também, daquele que lança a semente. E se você for olhar na tua vida, quem foi a primeira pessoa que lançou a semente no teu coração? Que foi a primeira pessoa que passou e trouxe a mensagem de Deus para a tua vida. E nesse processo, o primeiro trouxe, aí Deus usou outros e vieram aguando, e foram aguando, e foram aguando, louvado seja Deus, e chegou o processo da ceifa. Chegou o processo de você ser ceifado. E Jesus diz: um, aquele que semeia, e o outro é aquele que ceifa, aquele que vai colher. É aquele, muitas das vezes, a gente chega no lugar para evangelizar e diz 2, 3 palavras e pergunta: você quer aceitar Jesus? A pessoa: eu quero. A gente sai todo alegre, mas não sabe o processo de que outros passaram, o gemido de outros, o jejum, a oração de outros. Mas Deus te usou para você colher aquela vida, Deus te usou para colher aquela alma. Então continua firme, porque você vai ser levantado como ceifeiro para a glória do nome do Senhor. Mas precisamos estar avançando. Precisamos estar dando continuidade. Não podemos parar. Nós precisamos sempre estar avançando. Porque no processo daquele que lança a semente, daquele que planta, o processo daquele que é usado para colher, existe também, irmãos, aquele que armazena os frutos. Aquele que vai levar para o celeiro, que são aqueles que serão usados na palavra para qualificar os frutos. Isso Jesus deixou os dons ministeriais. Quando em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz: e eu vos dou uns para pastores,
doutores, mestres, evangelistas e profetas, com o objetivo de quê? Do aperfeiçoamento dos santos. São aqueles que Deus vai usar para aperfeiçoar aqueles que foram trazidos até a casa do Senhor. Deus agora, pela palavra, através de homem de Deus, vai aperfeiçoar a boa obra na tua vida, porque Deus também quer te usar para um novo processo de semeadura e processo de colheita. A obra não pode parar. Veja que o agricultor, cada ano tem o mesmo processo. E ele está lá, ele não desiste. A cada ano ele está lá. A cada ano ele está na mesma labuta, esperando ali e vai esperar do Senhor a recompensa. Então a igreja precisa ter fé, continuar tendo fé. A igreja precisa de pessoas para estar trabalhando nas diversas áreas do labor. E nós precisamos também de uma coisa: compreender o tempo da colheita. A igreja precisa compreender o tempo da colheita. E isto, irmãos, a colheita existe o tempo certo. Jeremias, capítulo número 8, versículo 20, veja o que está escrito na palavra de Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Nós precisamos compreender o tempo da colheita. Nada adianta preparar a terra, nada adianta lançar semente, nada adianta estar tudo preparado agora para a colheita, se os ceifeiros não se levantarem. E veja o que Jeremias, no capítulo 8, versículo 20, diz aqui a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela diz da seguinte forma, Jeremias 8 e 20. Passou a época da colheita, na minha tradução. Acabou o verão e não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Por quê? Não se compreendeu o tempo da colheita. Não se levantou ceifeiros para colher. A cega é o tempo de colher os frutos. O verão representa aqui o encerramento de um ciclo agora de produção. Estavam prontos para serem ceifados, porém não apareceu quem ceifasse. E aquela produção se perdeu. Aquela produção se perdeu. E veja que aqui ele diz assim, e nós não fomos o quê? Salvos. Isso aponta, irmãos, o desespero de um povo que ninguém chegou para ajudar, estendendo as mãos com a palavra de salvação. Há vidas esperando por nós. Há vidas que estão tão somente esperando serem ceifadas, porque outro já passou, outro já semeou, outro já adubou, já irrigou. Agora é preciso que você se levante agora como um ceifeiro, como uma ceifeira na obra do Senhor, porque Deus quer te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que não possamos ouvir. Passou-se a cega, findou-se o verão, e nós não fomos salvos. Há um povo clamando por salvação. E Deus conta com a igreja. Que a igreja se levante. Que a igreja esteja a cada dia fazendo o seu trabalho, esteja nas ruas, que não desanime. Porque, irmãos, nós precisamos estar olhando para o que diz o escritor aos Provérbios, no capítulo 24, versículo 11. O que diz aqui o escritor de Provérbios, no capítulo 24, versículo 11. Jeremias diz, findou a cega, passou o verão, e nós não fomos salvos. E Provérbios 24 e 11 diz assim a palavra de Deus. Se quiser colocar lá, pode deixar. Na minha tradução diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Liberte. Na outra tradução, você pode colocar outra tradução aí, irmãos, diz salva. Ação de salvar por intermédio da igreja, através de Cristo. Salva os que caminham para a matança. A igreja precisa se levantar a cada dia.
A igreja precisa renovar suas forças em Cristo a cada dia para livrar os que estão sendo destinados à morte e salvar os que estão sendo levados para a matança. Enquanto estão indo para o caminho de morte, enquanto estão sendo levados para a matança, a igreja, eu e você, temos a palavra de vida e de vida eterna. E é por isso que Deus quer te usar para ser um ceifeiro e uma ceifeira dos últimos dias. Livra e salva. Porque o versículo 12 de Provérbios, capítulo 24, leia por favor, o versículo 12. Versículo 12 vai mostrar que não tem desculpa para nós. Não haverá desculpa para mim e para você. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que avalia os corações, não sabia aquele que preserva a sua vida, não retribuiria ele a cada um segundo o seu procedimento? Não haverá desculpa para mim e para você. Se nós não saímos, se nós não fomos, porque aquele que conhece os corações, ele sabe, irmão, quando estamos sendo sinceros, ou quando estamos dando desculpa para não fazermos a obra de Deus. Mas Deus conta com a igreja. Deus conta que nós estejamos sempre nas ruas, porque Deus vai usar a igreja quando a igreja estiver lá nas ruas para salvar. Não desanime, vá, porque quando você for, Jesus vai com você e Deus ele vai continuar fazendo uma grande obra através da tua vida. Eu quero concluir nesta noite. O versículo 38, irmãos, do Evangelho segundo escreveu João, mostra que Deus tem tanta pressa. Deus tem tanta pressa nessa colheita, que Deus está disposto a nos ajudar a colher, irmãos, que essa colheita seja grande de tal maneira que Ele vai nos usar para a gente colher até onde a gente não plantou. Não importa quem passou por lá, Deus vai usar você para ser o semeador. Deus vai ser o ceifeiro. Deus vai usar você para colher aquilo que alguém plantou, porque Deus ele está interessado no crescimento da sua igreja. E o versículo 38 do capítulo 4. Jesus diz assim: eu os enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Deus quer continuar usando a igreja do estado do Nordeste. Deus quer continuar usando a igreja do estado do Piauí. Deus quer continuar usando a igreja do Grande Seu aqui em Teresina. Deus quer continuar, irmão, movimentando, porque Ele conta com todos aqueles que podem realizar uma grande obra. Quem está disposto a ser ceifeiro? Eu peço permissão ao pastor para nós orarmos. Fiquemos de pé nesta noite. Deus está disposto a trabalhar em nossas vidas. Deus está disposto a nos usar, porque quando a gente vai, Deus ele vai conosco. Deus está tão interessado aqui, que Ele quer te usar para você ceifar aonde você não semeou. O teu trabalho que Deus está te levantando é para colher. Diga, eu sou um ceifeiro na obra do Senhor. Conta-se a história. Não importa como você está. Conta-se a história de um homem que ele tinha, o seu terreno estava todo preparado. Ele precisava agora jogar semente no solo. E ali, ele estava vivendo os últimos dias para lançar semente no solo. Ele não encontrava trabalhadores. Diz a história que ele fez então notório, conhecido para as pessoas, proclamando para que viesse trabalhar no seu campo. E era o último dia que ele tinha para plantar o seu campo. E quando ele abre a porta, pensando que tinha muitos trabalhadores para trabalhar no seu campo, tinha 3 pessoas que havia escutado lá a convocatória dele e tinha vindo para trabalhar no seu campo. Um estava de muleta. O outro tinha tido estava com mal de parto. E o outro havia dado um AVC e estava com o lado agora paralisado. Mas aquele homem, ele tinha o último dia para semear o seu campo. Ele ia perder a lavoura, ia perder a produção. Então o que ele faz? Diz a história que ele pega o homem que está com muleta e vai na frente.
E à medida que ele vai de muleta, pastor Reiner, a muleta vai cavando o buraco no solo. Ele pega as sementes e coloca na mão daquele que tinha o mal de Parkinson. E ele vai atrás do que estava de muleta, com a mão trêmula. E à medida que as suas mãos tremiam, a semente caía das suas mãos e caía no buraco onde de muleta havia passando. E ele pega aquele outro homem que havia dado um AVC, que estava só com a perna, ela não estava em movimento. E ele vinha atrás enterrando a semente. Ele vinha atrás encerrando a semente, mas ele plantou o seu campo e teve agora uma grande colheita. Não importa se você está dizendo, mas eu estou até de muleta, a coisa não está boa para mim. Deus vai usar você. Mas eu vim aqui me arrastando. Deus vai usar você. Mas o que eu faço? Eu não tenho visto, eu não tenho firmeza no que eu faço. Deus vai usar a tua mão para abençoar. Deus vai usar a tua vida. Levanta a tua mão quem quer ser usado por Deus. Não existe desculpa, Deus quer usar você. Deus quer usar a igreja. Desde 2010 a igreja está crescendo e vai continuar crescendo. E nós profetizamos que este ano é a grande colheita para o estado do Piauí. Nós profetizamos que este ano é grande colheita para que o grande Disseu, que tem investido em missões. Então vamos orar com fé. Vamos agradecer ao Senhor. E se coloca nas mãos de Deus aí você. Se coloca nas mãos do Senhor, porque esse ano é ano de colheita. Te prepara para orar por muitas vidas, porque Deus vai te usar. Louva seu nome do Senhor. Te prepara para que quando você estiver em casa, alguém vai te chamar. O que é? É querendo ser crente. Deus vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja vai continuar crescendo. Oremos ao Senhor nosso Deus, porque Deus é fiel. Soberano Deus e Pai. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Eu te louvo que eu estou diante de uma igreja, ó Deus, que para a tua glória é uma igreja, Senhor, missionária. É uma igreja que não tem medido esforço para ir, Senhor. É uma igreja que não tem medido esforço para contribuir. É uma igreja que não tem medido esforço para se doar. Ó Deus, vai usando, Senhor. Ó Deus, que esta igreja continue crescendo, que a tua obra continue sendo realizada através dela, Senhor, e que possamos ouvir, ó Deus, as maravilhas do que o Senhor está fazendo, Senhor, através, meu Pai, desta igreja e da igreja do estado do Piauí. Nós profetizamos um ano, ó Deus amado, de colheita, um ano de crescimento, em que o Senhor há de usar todo aquele que se colocar nas tuas mãos. Usa os teus filhos. Usa tuas filhas, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.